E aí galera, vocês já leram algum livro que mudou a vida de vocês? Pois é, por que essa pergunta agora? Porque eu já tive alguns livros que mudaram totalmente a minha vida. Como por exemplo, esse aqui. Conhecendo os dinossauros Brachiosauro, Conhecendo os dinossauros Tiranossauro Rex. Por que tu tá mostrando dois livros infantis, Vicente, sobre dinossauros? Bom, porque esse praticamente é o tema do vídeo de hoje, tá? Eu li esses livros aqui quando eu tinha, sei lá o quê, 5 anos de idade, estava começando a aprender a ler, começando a aprender as palavras. Minha família me dava esses livrinhos aqui de dinossauros, né? Com muitas ilustrações, muitas imagens. E eu ia lendo. Na verdade, eu ia muito mais pelas imagens, né? Por imaginar os dinossauros na minha cabeça. Mas também conseguia ler, conseguia começar a ter o hábito de leitura. E não é à toa, né, que hoje eu sou completamente apaixonado, continuo apaixonado por dinossauros. Tem até dois exemplos aqui de dinossauros de Lego, né, o Tiranossauro e o Brachiosauro, os dois que eu citei nos livrinhos infantis. Mas mais uma vez, por que essa pergunta do nada e por que falando sobre dinossauros agora, Vicente? Bom, um dos motivos, eu acabei de assistir o último filme do Jurassic World, né, o Recomeço, que saiu no cinema, e porque o livro que eu vou falar para vocês hoje fala um pouquinho sobre isso de tu ter um livro que mudou a tua vida. O livro que eu vou falar para vocês é A Biblioteca dos Sonhos Secretos, da autora Michiko Aoyama. O primeiro livro da minha TBR do mês de julho. Então, se você quer saber mais sobre essa história aqui, fica até o final do vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Vamos logo que eu tenho um pouquinho a falar sobre esse livrinho que está aqui do meu lado, né? Não aqueles dinossauros. Talvez eu faça um vídeo falando sobre eles, mas hoje o vídeo vai ser sobre esse aqui. Então bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e como vocês puderam ver pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou falar sobre A Biblioteca dos Sonhos Secretos da Michiko Aoyama, uma autora japonesa. Uma história sobre a magia dos livros e seu poder de conectar pessoas. Como eu tinha falado lá no vídeo que eu falei, né, sobre a minha HBR, sobre os dois livros que eu leria nesse mês de julho obrigatoriamente, eu falei que eu estava muito empolgado para ler este belíssimo aqui. E, gente, foi uma das melhores opções de HBR. Sinceramente, eu dei uma nota muito mais alta do que eu achei que eu daria para esse livro aqui quando eu peguei ele. A história dele é muito boa e é uma história assim apaixonante. Aqui a gente vai ter uma biblioteca, tá? Um centro comunitário de livros, onde livros são emprestados. Literalmente uma biblioteca, né? E tem uma senhorinha que cuida da biblioteca, uma bibliotecária, né? Que ela tá sempre ali na parte de registro dos livros, onde as pessoas vão buscar o livro que elas querem. Ela faz uns bordados, tipo uns crochês, umas figurinhas de crochês que ela distribui como brinde para quem pega algum livro que esteja muito precisando ler, né? Pra alguma coisa. E a gente vai ter 5 personagens principais. Aqui na própria orelha do livro, a gente vai ter a descrição desses personagens e eu vou ler para vocês, né? Não vou falar sobre todos eles, porque são histórias um pouco parecidas, mas com alguma coisa ali de diferente, né? A única coisa parecida que vai ter nas histórias vai ser eles pegando os livros. Mas a gente vai ter a Tomoka, de 21 anos, é vendedora de roupas e acha seu trabalho inútil. O Ryu, de 35, que é contador, mas sonha em ser dono de antiquário. A Natsumi, de 40 anos, que vê sua carreira estagnar depois de se tornar mãe. O Hiroya, de 30 anos, tem grande dificuldade de encontrar seu lugar no mundo. E o Mação, de 65 anos, que é um aposentado, não sabe o que fazer com o resto da vida. Tá? Esses são nossos personagens principais. A Tomoka, o Ryo, a Natsumi, o Hiroya e o Mação. 5 personagens que nada tem de semelhança entre eles, a não ser ir nessa biblioteca comunitária, onde essa senhorinha bibliotecária vai lhes dar um livro que vai mudar completamente a sua vida. Agora vocês conseguiram compreender por que eu mostrei esses dois livrinhos aqui de dinossauros? Como eu disse no início do vídeo também, foi o que praticamente mudou e moldou a minha vida. Eu sou apaixonado por dinossauros desde quando eu era criança. Quando eu tinha, sei lá, 3 anos de idade, eu já ganhava dinossauro de brinquedo, né? Ganhava livrinhos de dinossauro. Eu acabei de ver que ele tá ao contrário. Ganhava livrinhos de dinossauro e coisa do tipo. E eu era totalmente apaixonado. Hoje eu sou um adulto de quase 21 anos, obcecado pela paleontologia, né, pelos fósseis, pelos dinossauros, por toda essa história. E os livros, por mais que muitas pessoas acham que não, ele conecta demais as pessoas e muda e transforma a vida de outras pessoas.
eu, antes de me tornar leitor, era uma pessoa completamente diferente. Eu não sabia escrever direito, tipo, não sabia formar uma redação direito, não sabia fazer frases muito, assim, complexas e complicadas. Depois eu comecei a ler as minhas notas em português, que era a pior matéria para mim, se tornaram as mais altas. Eu comecei a fazer redações excelentes. Eu escrevi um livro no Wattpad que deu mais ou menos umas 220 páginas. Gente, os livros mudam a nossa vida completamente. E é sobre isso que vai falar a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Como eu falei para vocês, tem 5 personagens nada a ver um com o outro, que vão estar enfrentando problemas financeiros. A primeira protagonista, que eu já esqueci o nome, a Tomoka, né? Ela trabalha em uma... Ela é vendedora de roupas em uma loja lá no Japão. Ela tá um pouco desconcertada com o trabalho dela. Ela acha que não serve para nada e ela tá muito angustiada e sentindo muito cansada pelo atendimento direto ao público. Eu entendo totalmente ela. E aí ela vai para essa biblioteca porque ela tá fazendo uma faculdade, fazendo um cursinho, né, para conseguir trabalhar como programadora de computador de PC. E ela precisa saber mais sobre o Excel, sobre o Word, sobre esses outros programas de software, né? Ela vai para a biblioteca comunitária, então, e pergunta para essa senhorinha aonde ela pode encontrar. Ela diz um pouco da sua história, que está um pouco desgastada com a vida dela, e essa bibliotecária recomenda, então, 3 livros para ela. 3 livros sobre o Excel, sobre o Word, sobre o tradutor, sei lá. Só que ela escreve, né, na receita lá dos livros, ela escreve um livrinho a mais, chamado que tem um nome tanto peculiar, tipo O Menino e a Menina e o Bolo, O Rato, a Rata e o Bolo, alguma coisa assim, não lembro direito o título do livrinho, tá? E essa menina, a Tomoka, ela fica um pouco assim, tipo, por que a senhora me recomendou um livro infantil que eu li quando eu tinha 5 anos de idade? E aí ela decide, né, pegar todos os livros sobre os programas de software que ela vai realizar na faculdade e também acaba pegando emprestado, né, retirando da biblioteca esse livro infantil. Ela não lê nenhum dos livros dos computadores que ela vai estudar no cursinho dela. Ela simplesmente lê o livro infantil porque ela acha que é mais rápido e mais fácil e ela quer entender a mensagem subliminar por trás disso. Também essa senhorinha dá um brinde para ela, dá uma frigideira feita de tecido, né, de crochê. Ela fica um pouco também assim, tipo, que é isso, né? Mas ela acaba aceitando o convite não, o convite, acaba aceitando o brinde e leva para casa. Ela começa então a conversar com uma amiga dela de infância sobre aquele livro. Aquela amiga dela diz assim: esse livro ele é muito bom, eu lia quando eu tinha 5 anos, eu não entendo porque que a bibliotecária te deu um livro infantil sendo que tu estava procurando um livro sobre Excel, né, e coisas do tipo. Então a Tomoka ela vai para casa, lê esse livro e começa a compreender algumas coisas, assim, mensagens subliminares por trás do livro infantil. Nesse livro, se eu não me engano, tem uma história de 2 ratinhos que eles encontram um ovo gigantesco, muito maior do que eles conseguiriam carregar. Mas eles dão um jeito e levam o ovo para casa e fazem uma receita de pão de ló. A Tomoka, quando ela lê isso, ela fica com muita vontade de fazer pão de ló e começa a tentar fazer, só que dá errado, várias e várias vezes. Ela vai fazendo todos os dias depois que ela chega do trabalho e ela começa a ter um propósito na vida, entendeu? Tipo, ela vai trabalhar, se esforçar o máximo que ela conseguir no trabalho para chegar em casa e fazer o pão de ló com o máximo de esforço que ela conseguir. Até que um dia ela consegue fazer o bendito do pão de ló, ela come e tá uma delícia. E ela começa a perceber que a vida dela tem sentido. Ser uma vendedora de roupa não é tão ruim assim. Uma senhora também briga com ela, uma cliente briga com ela, né? E fala que ela é uma inútil, que ela não presta pra nada. E aí ela vê outra mulher, né? A gerente da loja, falando com total calma para essa cliente que tá assim, vermelha de tanta raiva. E a cliente simplesmente aceita o que a gerente falou. A gerente dá uma virada de chave na cabeça da cliente. E a cliente age como se nada tivesse acontecido. E a Tomoka começa a pensar, cara, será que esse meu ponto de vista do trabalho é só um ponto de vista? Porque ela acha que é inútil ser uma vendedora de roupa. Mas aquela mulher tá tanto tempo ali que ela sabe até driblar o cliente mal-humorado. Então, será que ela tá fazendo direito? E ela começa a trabalhar um pouco melhor, ela começa a pensar um pouco melhor, e acaba que tá tudo certo. O segundo personagem é a mesma coisa, né? Ele tá ali com um problema de que ele deve largar o emprego dele, que ele não tá satisfeito com aquilo, ele tem que fazer outra coisa, né? Ryu é o nome dele. Que ele quer trabalhar como dono de antiquário, né? Quer construir um próprio antiquário. E ele vai nessa mesma biblioteca. A senhora receita para ele alguns livros e também dá um outro livro aleatório falando sobre plantas. Aí ele pensa,
plantas, eu quero saber sobre antiquário, eu quero saber sobre a minha vida, sobre autoajuda. Eu não quero um livro sobre como cuidar de plantas. Mas depois que ele dá uma oportunidade, começa a ler aquele livro, ele vê que alguma coisa tá errada ou certa do ponto de vista que ele não tem. Ele vê que se ele regar a planta todos os dias e cuidar dela com o máximo de esforço possível e com um objetivo na cabeça, a planta vai se tornar uma bela de uma árvore. E é isso que ele faz, né? E acaba conseguindo o negócio do antiquário dele. Esse livro ele vai contar super bem sobre todas as histórias desses 5 personagens e sobre a magia dos livros. Porque bastou um simples livro infantil para Tomoka se ligar que o trabalho dela não era inútil e que ela só tinha que trabalhar um pouco melhor, com um pouco mais de ânimo. Precisou o Ryu ler um livro sobre jardinagem para descobrir que era só ele começar a investir no negócio do antiquário dele que no futuro ia dar certo. E é basicamente isso. O livro é maravilhoso, eu amei demais a leitura dele. Tinha um audiobook e eu não li escutando o audiobook, que nem eu falei que eu faria lá no vídeo da TBR. Não li e simplesmente não consegui largar do livro, tá? O audiobook é bom, mas ele não é tão bom porque os audiobooks do YouTube, pelo menos, tem muitos que não tem capítulos. E esse não tinha. Então tinha que ficar, tu vai ter que ficar lá parando e anotando onde tu parou pra te conseguir continuar. E eu não fiquei com essa paciência. Eu simplesmente peguei o livro numa noite e larguei 2 noites depois e já tinha terminado. Demorei a gravar o vídeo? Demorei, mas também porque eu tava fazendo outra coisa, né? Outro projeto que eu fiz até uma enquete aqui no canal. Vocês se lembram? Pois é, logo mais vai sair o vídeo. Eu espero que saia logo, mas eu acho que não vai não porque tá demorando um pouco pra gravar, hein? Tô com um pouco de tempo pra ler. Mas, voltando à Biblioteca dos Sonhos Secretos, a nota final que eu dou pra esse livro é 5 estrelas com coraçãozinho, o primeiro favoritado do mês de julho. E foi uma ótima, excelente escolha que eu fiz pra me tibiar desse mês. Então, se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Meu Deus, fiquei até sem fôlego. Eu falo assim, essa parte muito rápida. Vocês acham também? Porque eu acho que eu falo assim, ó, já tá no automático me pedir o like, inscrição e notificação, que eu falo assim, ó, no piscar de olhos eu já falei tudo, tá? Mas deixem tudo isso aqui pra mim, pra me ajudar e também pra vocês receberem os vídeos novos. Fiquem ligados no canal que logo mais vai sair o segundo vídeo da TBR. E posteriormente, talvez lá no finalzinho de julho ou no início de agosto, vai sair o vlog de Agatha Christie pra vocês. É isso então, vou me despedir de vocês na companhia dos meus 2 dinossauros, o Brachiosauro e o Tiranossauro. O braço dele é curto demais pra dar tchau, né? E esse aqui nem braço tem. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.